pessoal, bom dia. Um sábado aí, 8h30 da manhã, e todos aqui para revisar a jurisprudência. Meu nome é Naira Ravena. Esse encontro já está sendo gravado, mas queria agradecer a todos que estão aqui na modalidade ao vivo e agradecer a todos os professores voluntários desse encontro, professor Rochester, professora Ana Luíse, professor Alisson e professora Mariana Machado. A Mariana, do projeto Júris em Dia, e tivemos aí mais de 170 inscrições, cerca de R$ 3.500 arrecadados para as instituições do Rio Grande do Sul. Então, só agradecer a todos vocês pela confiança no trabalho e nas instituições também do Rio Grande do Sul que estão fazendo projetos e iniciativas muito importantes nesse momento. Sem mais delongas, vamos iniciar. Professor Rochester, fique super à vontade e vocês só vão me ver aqui, alunos intermediando também entre um professor e outro. Então, vou estar aqui assistindo. A palavra é toda sua, professor Rochester, e vamos embora. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. Está me ouvindo bem, né, Naila? Perfeitamente. Pessoal, então, primeiro, queria agradecer ao Jus Impacto por esse projeto, né, por essa iniciativa e todos os parceiros também que colaboraram. Agradecer muito a todos vocês que aceitaram esse convite da gente para fazer essa participação e essa colaboração. Eu acho que só compartilhando uma angústia que vocês vão ter muito quando vocês forem defensores é a necessidade de querer mudar o mundo, de transformar tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, a gente vai aprendendo com o tempo e na atuação da defensoria que quando a gente muda o mundo de uma pessoa, quando a gente muda a trajetória de vida de uma pessoa, a gente já fez parte dessa mudança de mundo. E eu tenho certeza que cada um de vocês que pôde colaborar hoje vai fazer parte da mudança da vida e do mundo de algumas pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto e mais, e posteriormente também quando vocês forem defensores. Isso já demonstra essa empatia, essa vocação e esse carinho, né, que a gente tem em relação ao outro. Tá? Para não perder tempo, porque eu tenho meia hora aqui com vocês, eu vou iniciar. Eu fiquei responsável pela disciplina de Direito Penal. Separei 4 temas de julgados aqui. Parabenizar também na parceria do material, né, relacionado à jurisprudência, está incrível, assim, está muito completo. E aí eu vou iniciar, vou falar um pouquinho sobre cada tema e trazer alguns julgados, 1 ou 2 julgados sobre cada um desses temas, que seja relevante para focar nessa preparação de vocês, tá bom? Eu tenho uma pequena vantagem de falar muito rápido, talvez não seja uma vantagem para vocês, mas para mim porque eu consigo abordar mais conteúdo. E aí a gente já inicia, então, com um tema que é muito recorrente em provas, sobretudo em provas objetivas, para a Defensoria Pública, que é relacionado, dentro da área de direito penal, ao tráfico de drogas. Né? A lei de tráfico de drogas e toda a elaboração, né, toda a complexidade que está relacionada a essa modalidade de persecução criminal, que é a do tráfico de drogas. Aí, para isso, eu separei os julgados que eu achei bem interessantes dessa compilação, certo? O primeiro julgado vai ser relacionado à necessidade da elaboração do laudo, né? O laudo pericial que constata a existência, né, de que aquele material que foi apreendido realmente é droga ou não é droga. Esse julgado é o julgado do STJ da quinta turma, RESP 2107-251 de Minas Gerais, certo? Ministro Reinaldo Soares da Franca, ele é de fevereiro desse ano. O que é interessante nesse julgado? Em suma, ele vai falar o seguinte, que a apreensão e a perícia da substância entorpecente, ela é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Ok, esse primeiro quadro aqui é relacionado a tráfico de drogas. E a gente tem 2 julgados aí. Eu estou nesse primeiro tópico que fala do julgado, e lá embaixo está registrado o número do julgado, pessoal. Se vocês olharem lá embaixo, julgado 01.1, STJ, quinta turma, RESP 2107-251 de Minas Gerais, de fevereiro desse ano. E aí, o que fala basicamente nesse julgado? De que a apreensão e perícia de substância entorpecente é imprescindível para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas. Primeira reflexão que a gente pode tirar é a existência de um laudo preliminar, em tese, ela não é suficiente para uma sentença condenatória. Há exceções nos julgamentos do STJ que admite que, em situações de grande complexidade, o laudo preliminar, se posteriormente ele for respaldado por um laudo definitivo, elaborado de forma específica pelos peritos, conforme está previsto lá
pela Lei 11.343. Se posteriormente ele for respaldado por um laudo definitivo, ele pode ser utilizado numa sentença, o laudo preliminar. A regra não é essa. A regra é que, se não houver essa justificativa de uma grande complexidade, por exemplo, variedade muito grande de drogas, grande quantidade, apreensão em local externo, ou seja, fora do país, apreensão da droga, tem que mandar para o Brasil para poder fazer a perícia, etc. Se não houver essa justificativa, o laudo preliminar ele não seria suficiente para a sentença condenatória. Só que, para além dessa observação, o que esse julgado fala? Esse julgado ele trata basicamente sobre a necessidade do laudo definitivo na sentença condenatória. E aí, a questão que tinha por base, na verdade, era a discussão se pode haver uma sentença condenatória por tráfico de drogas ausente a apreensão, não necessariamente ausente o laudo. O laudo não existia porque não teve a apreensão das drogas. O que teve foi uma investigação até robusta, uma investigação até bem elaborada sobre determinada organização criminosa que, em tese, praticava o crime de tráfico de drogas, só que na denúncia, em toda a instrução, essa comprovação se deu de forma indireta, como interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas, aqueles organogramas que demonstram como é que funcionava uma organização criminosa, etc. Só que durante toda a instrução, ou na verdade durante toda a investigação, se tentou deflagrar uma operação para fazer a apreensão das drogas e não se conseguiu a apreensão das drogas. Não se conseguiu apreender com nenhum dos réus ou dos corréus uma quantidade de drogas que pudesse ser feita a avaliação pelo perito, seja do laudo preliminar, seja do laudo definitivo, a respeito da natureza daquela substância. E aí toda aquela situação que nós temos aqui, né, de ser uma norma penal em branco, porque ela vai ser complementada por uma portaria da Anvisa, que vai dizer o que é, o que não é droga. Então, no geral, o que o STJ fez aqui é uma posição extremamente favorável à defensoria, nesse julgado, não é um julgado unânime, tá? É da quinta turma, mas nesse julgado foi reconhecer que não é possível o processo de tráfico de drogas sem apreensão das drogas. Se você não tiver a apreensão das drogas para poder fazer uma perícia e constatar que aquilo realmente é uma substância que é proibida pela Anvisa, você não tem como demonstrar que houve o tráfico de drogas. No dia a dia, a gente pega muitos casos como esse na Defensoria Pública, de interceptações, né, de testemunho, de abordagem policial, até especificamente no caso de defensoria, é mais comum que não seja nem com essa grande complexidade de investigação, de interceptação telefônica e testemunha, é muito mais a narrativa de que a polícia viu uma pessoa em atitude suspeita, perseguiu, no meio da perseguição ele se desfez de determinada droga, ou se jogou fora, alguma coisa assim, e não foi possível realizar a prisão em flagrante com a apreensão das drogas, mas que a polícia sabia que aquela pessoa tinha a prática de traficar e etc. E aí, esse julgado é extremamente importante por isso, porque ele tenta demonstrar de que não há possibilidade de uma sentença condenatória por tráfico de drogas, inexistente o laudo definitivo, e se o laudo definitivo não existe porque não houve apreensão de drogas, mais evidente ainda que você não conseguiu comprovar a materialidade. Então, questão aqui para vocês fecharem. A materialidade do tráfico de drogas exige a apreensão de drogas e, por sua vez, exige o laudo definitivo a respeito dessa natureza, da natureza dessa substância, julgado do STJ na quinta turma. Tem posicionamentos contrários? Tem, mas esse é bem mais favorável à defensoria, certo? O segundo julgado fala o seguinte: a quantidade e a natureza de drogas apreendida, ela pode servir para duas coisas relacionadas ao tráfico privilegiado. Ou ela vai funcionar na majoração da pena base, ou para a modulação daquela causa de diminuição que é dita como tráfico privilegiado. Nesse caso especificamente, o que estava se discutindo era, foi feito o flagrante de uma pessoa que estava na condição de mula, ou seja, aquela pessoa que transporta a droga de um ponto para o outro, e ela foi presa com uma grande quantidade de drogas, certo? Uma quantidade considerável de drogas. O que o STJ decidiu nessa oportunidade foi que o fato de você ser mula, por si, não demonstra que você está necessariamente envolvido numa atividade criminosa, que é um daqueles critérios negativos do parágrafo 4º, que diz que você pode ter o tráfico privilegiado, por assim dizer, desde que você não exerça atividade criminosa. O fato de você estar na condição de mula, por si, não implica em você estar realizando essa atividade criminosa. Houve a prisão de uma pessoa como mula, e ela foi presa com uma grande quantidade de drogas. E aí o que o juiz de piso fez? Ele reconheceu que a grande quantidade de drogas
causava uma majoração da pena base e também causava o afastamento da condição do tráfico de quantidade de drogas. Numa primeira vez, para afastar para fazer a majoração da pena base, e numa segunda vez, para afastar o tráfico privilegiado. E aí, qual era a justificativa da fundamentação? De que a grande quantidade de drogas e a condição de mula justificava, por sua vez, que ele participava de uma associação criminosa, que ele era dedicado a uma atividade criminosa, que é um daqueles critérios negativos do tráfico privilegiado, né? Você não participar de forma habitual de atividades criminosas. O que o STJ fez foi o seguinte, ele falou, olha, a quantidade de drogas ela pode ser utilizada sim na dosimetria da pena. Só que ela não pode ser utilizada duas vezes, sendo uma primeira vez para aumentar a pena base e uma segunda vez para afastar o tráfico privilegiado. Por quê? Porque a própria condição de mula e a grande quantidade de drogas não infere necessariamente que aquela pessoa participa, de certa forma habitual, de uma atividade criminosa. Então, se essa quantidade de drogas não pode gerar essa inferência, não pode gerar essa reflexão imediata, a quantidade de drogas ela pode ser utilizada em uma ou outra fase. Se o juiz utilizar para aumentar a pena base, ele não pode se utilizar para afastar o tráfico privilegiado, certo? Então, esse seria o nosso segundo julgado aí, relacionado ao tráfico de drogas. Passa para o próximo slide, que seria isso. Vamos lá. Julgado 2, a gente tem aqui dois julgados relacionados a crimes autônomos. Crime autônomo é principalmente naquela legislação específica que fala sobre lavagem de capitais, né, lavagem de dinheiro, ou crime de organização criminosa. O crime, né, de participação de organização criminosa. E a gente sempre tem um delito antecedente e um segundo delito, que é o principal, de acordo com o principal para essa legislação especial, certo? Esse segundo delito que está sendo apurado. E aí o que a gente tem em regra é uma dependência do segundo delito, que é o crime de lavagem ou organização criminosa, em relação ao primeiro delito. Que dependência seria essa? Uma dependência fática de existência. Não temos uma dependência jurídica, por assim dizer. E aí a gente tem dois julgados aqui que eles vão tratar de formas um pouco distintas, mas vamos lá. No primeiro julgado que a gente tem, fala o seguinte, a extinção da punibilidade do crime antecedente, certo? Ou seja, se o primeiro delito ali, relacionado à organização criminosa ou lavagem de capitais tiver uma extinção da punibilidade, ainda que seja pela prescrição, por exemplo, não implica na atipicidade do delito de organização criminosa, certo? Ou seja, reconhecida a tipicidade pela extinção da punibilidade, isso não implica no efeito necessário da tipicidade do delito de organização criminosa, visto que este é considerado um delito autônomo, independente da persecução penal ou ainda da condenação relativa às infrações penais a ele vinculadas. Beleza. Essa autonomia do crime antecedente, ela se dá em relação a quê? Ainda que o segundo delito, que aí é geralmente organização criminosa ou lavagem de capitais, ainda que o delito antecedente tenha desconhecido ou isento de pena o autor, então eu não sei quem é o autor, ou ele foi isento de pena por alguma outra condição. Isso não afeta o segundo delito. Ainda que tenha a extinção da punibilidade do primeiro delito, mesmo que pela prescrição. Isso não afeta o segundo delito, certo? Não afeta a apuração e a persecução criminal desse segundo delito. A julgada da quinta turma da STJ, HC 865042. Tem um outro HC que foi julgado, um RHC, na verdade, 161701 da Paraíba, da sexta turma da STJ, que tem uma parte de divergência, mas não é uma divergência de fato, que diz o seguinte, então, que eu acabei de falar. A extinção da punibilidade do primeiro delito não afeta o segundo delito, certo? Que é lavagem de capitais ou organização criminosa. Ainda que seja desconhecido o autor do primeiro delito, não afeta o segundo, ou ainda que seja isento de pena o primeiro delito, não afeta o segundo. Nesse segundo HC que eu estou falando, o RHC 161701 da Paraíba, ele reconheceu que haveria uma afetação do segundo delito, porque o primeiro delito, certo, foi reconhecido como fato atípico. Foi reconhecida a atipicidade do primeiro delito. Então, não foi uma extinção da punibilidade, não foi uma isenção da pena. O que se verificou foi esse primeiro delito é atípico, ou seja, sequer é crime. Se não tivermos sequer crime no primeiro delito, haverá afetação do segundo delito. Lembra que eu falei? A vinculação do primeiro delito com o segundo delito é uma vinculação fática. Eu preciso que exista um crime e depois outro crime.
eu não preciso da condenação do sujeito no primeiro crime, eu não preciso da culpabilidade dele, da aplicação de uma pena dele no primeiro crime, e aí por isso que a extinção da punibilidade, por exemplo, ou a isenção de pena também não vão afetar. Mas eu preciso que o primeiro fato seja típico. Então, nesse segundo julgado do STJ, ele falou a tipicidade do primeiro delito afetará o segundo delito, certo? E aí a gente tem outros casos de autonomia e não efeito da extinção da punibilidade. Por exemplo, quando não vai haver essa afetação do primeiro em relação ao segundo delito. O crime pressuposto, ainda que você tenha a extinção do crime pressuposto, de um elemento constitutivo do crime ou de uma circunstância agravante, não vai afetar no segundo delito, e também no caso de crimes conexos. Essa aqui, para mim, embora esteja lá no finalzinho do julgado, é uma observação muito interessante. Os crimes conexos, se você tem a extinção da punibilidade de um crime conexo, não vai afetar, segundo esse julgado do STJ, a agravante da pena dos outros delitos. Então, a pessoa foi condenada ali, né, teve uma denúncia de, sei lá, 8 crimes conexos. E aí se verificou que 3 deles já estavam em punibilidade pela prescrição. Para o STJ, nesse julgado, isso não afeta o reconhecimento da agravante da pena dos outros delitos, dos delitos que ainda estão possíveis de persecução criminal, não impede o agravamento da pena pela necessidade ou pelo reconhecimento de ser crime conexo, certo? Então, a gente tem aqui julgados relacionados ao crime autônomo. Vamos lá para o terceiro julgado, acho que ainda dá tempo de abordar. Pode passar o slide, tá? Isso. São 2 julgados relacionados à Lei Maria da Penha. O que é que nós temos aqui? Primeiro julgado de Lei Maria da Penha. Diz que as medidas protetivas de urgência que são aplicadas, né, em favor da vítima, embora elas tenham um caráter provisório, elas não possuem um prazo específico do que elas possam perdurar. Essa condição da existência de a medida protetiva de urgência, ela não está vinculada a um prazo, a um momento processual, a um fato específico. Ela está vinculada necessariamente à situação de risco à ofendida. Enquanto persistir o risco à ofendida, a medida protetiva de urgência ela vai ter vigência. Ou seja, ela pode ter vigência antes do processo criminal, durante o processo criminal ou até depois do processo criminal, certo? Essa medida de urgência ela tem uma natureza de ser uma tutela inibitória e reintegratória, ou seja, ela, por si também ela tem um conteúdo satisfatório, né? A própria medida protetiva de urgência, ela se satisfaz por si, porque o objetivo dela é garantia da integridade física e da segurança da vítima. Então, ela não está vinculada a um processo principal, ela não é dependente de um processo principal, a ação penal, a uma apuração de um crime de ameaça ou de lesão corporal, o que for. Ela está vinculada à existência de um perigo ou de um risco à vítima. Por isso que, embora ela tenha uma natureza provisória, e aí por ter natureza provisória, ela não pode perdurar de forma permanente, ela não pode ter uma decisão que ela vai gerar coisa julgada e nunca vai ser modificada, mas para a sua revogação é imprescindível que haja uma manifestação da vítima para que seja reavaliada. Então, seja antes do processo, se houver um pedido da defesa do acusado, né, da defesa do agressor, relacionada à extinção da medida protetiva, a vítima tem que ser ouvida. Se for durante o curso do processo, e é muito comum que os juízes, na sentença condenatória, façam, durante a instrução ali, né, perguntem à vítima se ela deseja a manutenção daquela medida protetiva, e ela pode se manifestar que sim, até porque várias vezes isso implica numa condenação que não gera uma prisão em regime fechado, por exemplo, ou em regime semiaberto, que vai realmente retirar aquela pessoa do convívio social. Então, é muito comum que na sentença condenatória ele possa reafirmar, ou posteriormente, enquanto aguarda o trânsito em julgado, certo? Então, essa medida protetiva, ela está vinculada a uma situação de risco. Enquanto houver o risco, ela pode perdurar. E o segundo julgado relacionado a Maria da Penha fala o seguinte, que a orientação mais condizente da Lei 8.343 é no sentido de que a vulnerabilidade da vítima ela é presumida. E essa presunção aqui é uma presunção, por esse julgado, a gente pode entender que é uma presunção absoluta pela própria condição de gênero. No caso específico, o que se demonstrou foi o seguinte, a defesa do agressor tentou demonstrar que a relação da vítima com o agressor é de que, na verdade, a vítima possuía uma situação hierárquica ou uma situação dentro de um contexto familiar superior ao agressor.
de que ela que gerenciava, que tinha uma organização na casa e etc. E que isso colocava ela numa posição hierárquica superior e que não haveria essa vulnerabilidade. E aí que o STJ reconhece nesse caso é de que, utilizando lá o artigo 40A, que está lá no finalzinho da Lei da Maria da Penha, que fala que essa lei será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, independente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor e da ofendida. O STJ diz que nesse artigo 40, o que está se reconhecendo é que existe uma vulnerabilidade social da mulher vítima de violência doméstica e não uma vulnerabilidade individual, ou seja, não é necessário demonstrar a condição de vulnerabilidade da vítima para que haja o reconhecimento, né, da aplicação da Lei Maria da Penha. Essa vulnerabilidade ela é social, ela decorre de um fenômeno social que seria o machismo e, sobretudo, nos casos de Maria da Penha, a gente tem especificamente dentro do contexto de machismo, o patriarcado agindo sobretudo naquelas situações de violência psicológica, entre outras, e o sexismo quando a gente já tem situações mais de assédio, né, de violências mais específicas. Mas o que o STJ diz aqui nós temos o reconhecimento de que é uma vulnerabilidade social. Não é possível afastar essa vulnerabilidade, portanto, a partir do caso concreto, porque é algo que extrapola o elemento individual da vítima naquele contexto, que é um elemento social, um elemento orgânico que move o agressor a agir dessa forma em relação ao seu referencial, que é vítima. Beleza? E pode passar, vamos para o quarto grupo de julgados. Quarto grupo de julgados trata da insignificância. A gente tem aqui dois julgados, a gente vai ter uma observação interessante aqui nesses dois julgados, da forma como o STJ acaba reconhecendo divergências de acordo com o tipo penal para o reconhecimento da insignificância. No primeiro julgado, né, que é da quinta turma, HC 834558, fala o seguinte: é atípica a tentativa de subtração, sem prática de violência grave ameaça à pessoa, de 8 shampoos, em valor global aproximadamente inferior a R$ 100, ainda que eventualmente haja reiteração das condutas dessa natureza. O STJ aqui na quinta turma ele falou o seguinte: olha, essa discussão de que a reiteração da prática impede o reconhecimento do princípio da insignificância não tem cabimento na dogmática penal, não tem cabimento dentro do direito penal. Por quê? Porque o princípio da insignificância ele afeta a tipicidade da conduta. Vocês lembram lá que afeta, né, aquela tipicidade conglobante, etc. Nessa fase, a gente sequer está olhando para o autor da conduta. A gente sequer está olhando para quem realizou a conduta. Não tem nenhuma pergunta dentro daquela dogmática do direito penal sobre quem é o sujeito quando você está na fase ainda da tipicidade, da verificação da tipicidade, que é aquela subsunção da norma ao fato. Esse é um julgado muito importante para a Defensoria Pública, para as provas de defensoria pública, porque realmente na dogmática penal é isso que a gente estuda, é isso que a gente entende. O segundo julgado, que eu vou abordar agora, ele demonstra como esse conceito de, de princípio da insignificância ele foi modulado dentro da nossa doutrina brasileira para ser afastado em determinadas condições. O que fora, né, dentro da origem desse princípio da insignificância é uma aberração jurídica, mas vamos lá. No segundo julgado, ele fala o seguinte: a reiteração da conduta delitiva obsta, ou seja, exatamente o oposto anterior, obsta a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, independente do valor do tributo não recolhido, ressalvadas as possibilidades de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. Aí, essa é uma primeira parte aqui, que eu já estou colocando essa posição oposta a esse primeiro julgado, certo? Qual é a justificativa para quem entende que a contumácia, a reincidência, a reiteração da prática afasta o princípio da insignificância? Porque, para os critérios do princípio da insignificância, dentro da nossa jurisprudência, nós temos aqueles 4 critérios, né? Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na concepção mais pura do princípio da insignificância, nós temos, na verdade, só esse último, que é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esse é o único critério que nós temos que justificaria o primeiro julgado. Na doutrina brasileira, na jurisprudência brasileira, a gente tem esses 4 critérios. E aí, parte da jurisprudência entende que a contumácia, a reincidência ou a reiteração da prática delituosa afeta o segundo e o terceiro critério. Qual seria?
nenhuma periculosidade social da ação, e aí é uma projeção futura, porque diz que se a contumácia ou a reincidência afeta a periculosidade social da ação, está dizendo que isso decorre da possibilidade dele voltar à prática delitiva. E principalmente o terceiro. No terceiro critério é onde está a maior parte das jurisprudências que consolida para dizer que a reincidência afasta o princípio da insignificância, que é a ideia do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, por se entender que a reiteração da prática, a reincidência, o agente quanto mais, ele gera uma reprovabilidade social maior. Aquele comportamento daquele agente acaba gerando uma reprovação maior, que, novamente, para uma doutrina mais pura do princípio da insignificância, isso deveria ser avaliado lá no final daquele esquema do direito penal. Essa reprovabilidade social da conduta está relacionada à culpabilidade, não à tipicidade, certo? Aí o STJ vai lá e fala, então, sim, para os crimes de descaminho, essa contumácia, essa reincidência, pode afastar independente do valor. E, para além disso, ele fala o seguinte, essa contumácia ela pode ser aferida tanto em procedimentos administrativos que estejam pendentes de serem definitivos. Então, está lá um procedimento fiscal aberto ainda, que sequer avaliou se aquilo realmente foi um descaminho, mas isso já é suficiente para poder afastar o princípio da insignificância, afetando esse segundo e, sobretudo, o terceiro elemento da nossa jurisprudência. E aí, além disso, o que é interessante nesse caso? Foi arguido que esse período que se pode verificar se aquela pessoa tinha cometido crime de descaminho anterior teria que ter um prazo estabelecido legalmente para poder dizer, tudo bem, se você vai reconhecer que a reincidência, a reiteração da prática afeta o reconhecimento da insignificância para o descaminho, a gente tem que saber qual é o recorte, de quanto tempo o juiz vai poder verificar. E aí a arguição da defesa, nesse caso, era utilizar o artigo 64, inciso 1 do Código Penal, que é aquele prazo depurador, né, da reincidência, que depois de 5 anos você não poderia mais, 5 anos da extinção da punibilidade, você não poderia mais utilizar esse critério. E aí o STJ afastou também isso, dizendo, não, não existe esse prazo tem que ser utilizado, tem que ser verificado de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade pelo juiz. Ele pode utilizar fatos anteriores, ele pode utilizar fatos mais próximos para poder reconhecer essa contumácia. E, além disso, essa contumácia ela pode ser reconhecida seja pela existência de procedimentos penais ainda não julgados, ou mesmo procedimentos fiscais, ou seja, de natureza administrativa, ainda não julgados de forma definitiva para afastar. E aí a gente vê, portanto, que nesses dois julgados, né, das turmas diferentes do STJ, nós temos posições muito diversas. A quinta turma, ela tem uma concepção mais próxima da origem do princípio da insignificância, de dizer que nós só verificamos a inexpressividade da lesão diante do fato dessa subsunção, e por isso que afeta a tipicidade conglobante. A sexta turma do STJ, e a posição que tem prevalecido também no STF, fala que a reincidência ou a reiteração pode sim afastar o princípio da insignificância, porque afeta o segundo critério, né? Sobretudo o terceiro critério, que é o grau de reprovabilidade do comportamento do agente perante a sociedade, tá bom? Aí já passo a bola para o próximo colega, né, que vai aí dar continuidade para vocês, tá bom? Um abraço, um beijo em todos e muito obrigado aí pela atenção. Isso é perfeito, muito obrigada pela sua participação.